Eu vou te falar hoje foi um paciente atender comigo, que no meio do atendimento ele falou assim, você é a doutora Juliana? Eu falei, eu sou. Porque você atendia numa unidade tal? Eu falei, sim, há 10 anos atrás. Porque você não lembra, mas você salvou minha filha. Ela teve um câncer de rim e você conseguiu descobrir, e daí você encaminhou ela e ela conseguiu fazer o tratamento e hoje ela tá casada, tá com filhos. Olá pessoal, estamos em mais um programa do O SUSista. Eu sou o Diego Meloni, host desse programa, e hoje eu vou trazer um tema muito especial que vocês vão gostar muito, que é sobre atuação médica no posto de saúde. O nosso tema hoje é muito importante porque nós temos mais de 55 mil unidades básicas de saúde no nosso país. Como o médico do posto de saúde impacta na sua vida? Como é o dia a dia de quem precisa de uma unidade básica de saúde? E para isso, hoje, a minha convidada, minha amiga, ela é médica há mais de 21 anos. Há mais de 21 anos que ela atua em diversos locais e principalmente na unidade básica de saúde, no âmbito da atenção primária, né? Eu falo que ela é na ponta, onde as pessoas moram, no bairro, na comunidade. E ela é uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar, é uma pessoa que eu vejo que ela é especial, a forma que ela atende as pessoas, todo o cuidado que ela tem. Então por isso que hoje eu quis trazer ela aqui para falar para vocês do outro lado da mesa, o que é ser médica, o que é cuidar de gente, o que é cuidar de pessoas. Doutora Juliane Pompilho, minha amiga, prazer estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Diego. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, de falar um pouquinho da minha experiência, né? Que já são 21 anos realmente já trabalhando como médica do SUS. E eu sou uma SUSista de coração, com certeza. Isso aí, mais uma SUSista aqui com a gente, né? Quando eu publiquei o termo SUSista, foi uma das primeiras que falou, Diego, eu sou SUSista, né? Eu sou muito SUSista, nossa, com certeza. E aí ela trouxe, Diego, eu vou usar esse termo, eu sou SUSista há muito tempo, né? E ela é uma SUSista que iniciou, né, bem antes, né, lá no movimento da saúde da família, da unidade básica, quando quase não tinha muitas unidades básicas no nosso país, né? Doutora Juliane, então acho que é importante a gente pensar que trabalhar lá na ponta, na unidade básica de saúde, é um desafio, né? Mas antes de já chegar na sua atuação, eu queria te perguntar, o que te levou a ser médica, né? Quando vocês estavam lá no ensino médio, e aí você pensou, falou, nossa, eu quero ser médica, e queria que você contasse um pouco da trajetória, de como que é fazer medicina para quem está nos escutando. Eu tinha um sonho, né, de ser médica, meu pai sempre me incentivou muito, até porque era para ele ter feito medicina, ele acabou fazendo engenharia, e assim, eu sempre quis fazer pediatria, porque eu sempre gostei muito de criança, e quando eu estava próxima de prestar faculdade, o vestibular, eu estava tanto com a oportunidade de fazer arquitetura, pelo meu pai ser engenheiro, como fazer medicina, né, e na época que eu estava prestando vestibular, tinha acabado de abrir uma faculdade que tinha o ensino voltado para medicina comunitária. Legal. Que me despertou muito interesse. Então você já tinha essa visão desde o início, assim, né? Desde sempre, assim, eu acho que eu sempre me preocupei, eu sempre me importei, na verdade, com o outro, né? Eu nasci em Ribeirão, morei em São Paulo durante quase 15 anos. Quando eu passei na faculdade, voltei para cá. E assim, sempre me mexia mesmo, sabe? A situação na época dos anos 80, 90 em São Paulo, vendo a diferença das classes sociais. Era o auge do processo também da AIDS, né? Na década de 80, 90, né? A mídia em cima. E tinha muito aquela diferença entre as classes sociais mesmo, né? Os muito ricos e os muito pobres. E eu lembro uma vez que eu tinha 7, 8 anos, estava numa avenida ali perto do bairro que eu morava, e estava um dia frio, e eu tava no carro com meus pais, com os meus irmãos, e a gente dentro do carro confortável, e tinha uma família passando também, descalça, de short, sem calçado, as crianças também, sabe? Então assim, eu vi a minha família com condições, né? E uma família ali fora sem condições alguma, de estar suportando até aquele dia de frio, porque São Paulo também faz muito frio, né? Sim. E eu comecei a chorar muito, né? E assim, isso foi uma coisa que sempre apareceu muito na minha vida, sabe? Eu sempre me importei muito com a dor do outro, eu sempre me importei muito com o bem-estar do outro também. Então, quando apareceu essa oportunidade de uma faculdade que tinha essa parte de medicina comunitária e que era uma coisa nova e que tinha essa humanização, né, da medicina, do cuidado ao próximo, eu realmente me interessei.
E foi muito legal, assim, porque eu entrei na faculdade pensando em fazer pediatria. Sim. Todas as áreas que eu passava, eu queria fazer a área, eu queria fazer cirurgia, eu queria fazer vascular, eu queria fazer cardio, eu queria fazer... E no final das contas, quando eu tava pra formar, eu não sabia o que eu iria fazer. Porque eu gostava de tudo, né? E eu acabei depois optando por fazer clínica médica. E logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar, né? Assim que eu tava com meu CRM na mão, eu já comecei a procurar, fiz alguns plantões, com uma amiga, na época a gente fazia em dupla, e logo depois surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar com medicina de família. A clínica médica, até para o pessoal que está nos assistindo, para quem tem interesse em fazer medicina, a clínica médica, como que foi esse processo, né? E contar um pouco, a clínica médica aborda o quê, né, como um todo, né? A clínica médica, ela aborda tudo, menos a cirurgia, a pediatria e a ginecologia e obstetrícia. Então, tirando essas 3 grandes áreas, tudo fica dentro da clínica médica, né? Então, você faz a promoção, prevenção de saúde, acompanhamento de hipertensão, diabetes, colesterol, os exames, o diagnóstico, de clínica mesmo, né? De você tratar o paciente com medicação, fazer os retornos continuados, fazer aquela assistência mais global. Global, né? E atua tanto na atenção básica, primária, quanto em hospital, pronto atendimento. Sim. Faz todo esse processo. Conforme, assim, o nível de dificuldade, né, de complexidade vai aumentando, você vai tendo outras especialidades que vão agregando, né? No hospital, o emergencista, às vezes trabalhando numa UTI, daí fazer a unidade intensiva, né? Fazer mesmo o curso de intensivismo. Mas o meu caso mesmo, assim, a minha grande paixão é lidar com o paciente como um todo. Sim. Eu nunca consegui dissociar, tratar só isso ou só tratar aquilo, sabe? Tanto que as minhas consultas sempre foram assim, quais são os seus problemas, né? Sim. Não o que você está fazendo aqui. Né? Tem que entender a vida do paciente e o que está gerando tudo aquilo. Que é como a gente estava até conversando, né? Muitas vezes o paciente chega com uma queixa e você vai ver que o problema é outro completamente diferente. Quem trabalha hoje no posto de saúde, uma unidade básica, o grande desafio do médico, que a gente vai falar um pouco, é lidar com a grande complexidade, né, e é diversa. Se você trabalhar numa unidade básica de um bairro e você de repente mudar para outro bairro, não é a mesma coisa, né? Não. A comunidade é diferente, o perfil é diferente das pessoas. Mas antes da gente colocar isso, eu quero trazer, você passou por esse movimento de formação. O Brasil, principalmente em 94, 93, institui o Programa de Saúde da Família, começa a evoluir nesse processo. Começa a ampliar as unidades básicas de saúde. Hoje a gente tem, na verdade, o último dado que a gente analisou, mais de 40 mil unidades básicas de saúde e mais de 55 mil equipes de saúde da família. Cobertura hoje da saúde da família é mais de 75% da população e nós temos uma população de mais de 160 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS, não tem convênio. Então a gente está falando do maior sistema público de saúde do mundo, e tem uma força de trabalho. Se eu tenho 55 mil equipes de saúde da família, no mínimo eu tenho 55 mil médicos como força de trabalho que estão nessas equipes ou dentro dessas unidades atuando. Então, é um batalhão, né? Eu estou falando de 55 mil médicos, 55 mil enfermeiros, 50 a 100 mil técnicos de enfermagem, e estou falando aí de quase 300 mil agentes comunitários de saúde, de agentes. Doutora Juliane, nesse processo do dia a dia, como foi a sua primeira vez? Queria que você recordasse, Diego, a primeira vez que eu fui numa unidade básica de saúde, fui contratada, como que foi a recepção, como foi a sua sensação? Ai, é difícil, né? As primeiras vezes, elas realmente são bem complicadas, tanto que no começo eu fazia plantão com uma amiga, porque eu tinha realmente muito medo de não dar conta, de não saber o que estava, de você ter aquilo na cabeça na hora para responder ou para fazer até mesmo o diagnóstico e a conduta, né? Então a gente se ajudava, né? Porque era uma insegurança, né? Que a faculdade em si, você trabalha em conjunto, né? Isso de repente mesmo. Você atender sozinho numa unidade ou no hospital, num plantão, é bem desafiador. Mas assim, eu lembro que eu ficava muito nervosa. Eu levava, na época não tinha celular, né? Então eu levava os caderninhos com as fórmulas para fazer conta de antibiótico para criança, que é diferente de adulto, até para lembrar as fórmulas, né? Que eu estava começando a entrar em contato realmente
ali, porque você tá com o professor, você pergunta, ele fala, diferente de você tá ali na hora, você tem que sozinho. responder, né? Olha a responsabilidade. Era muito mais complicado. Hoje você tem aplicativos que você coloca lá, às vezes até a queixa do paciente já vinha a resposta com o diagnóstico e a conduta, né? Então era assim, era meio tenso. Então você tinha um caderninho. Olha que interessante, pessoal. A gente tá falando hoje que o médico muitas vezes tem o Dr. Google, tem o computador ali na hora, tem o chat GPT, tem inteligência artificial que às vezes apoia. E a gente tá falando de um movimento que, olha que ela colocou, tinha uma amiga que a gente atendia junto para se apoiar. A gente tinha um caderninho, então fazia tudo na mão, né? Então é uma evolução da medicina também. Enorme. Né? Não, isso daí, sem dúvida, né? Você consegue atender o paciente hoje muito mais rápido. Sim. Né? Porque assim, só de fazer conta, nossa senhora, tinha cálculos assim, que você tinha que fazer na mão e não tinha fórmula também na internet, sim. Né? Que hoje você tem. Então, demorava muito mais tempo e o medo de errar, de fazer um cálculo errado, né? Então, sem dúvida, a tecnologia só vem ajudando, né, nesse fator, assim, de otimizar o atendimento. E como que você foi recepcionada pela equipe, né? Eu tô imaginando aqui a doutora Juliane chegando numa unidade básica, e aí seu primeiro dia como médica num posto de saúde, e aí a equipe, a enfermeira, a técnica de enfermagem, porque eu falo que quando o médico passa, principalmente a primeira vez, todo mundo já começa a medir ele, né? Como que ele tem a postura, que roupa que ele tá, como ele fala com os pacientes, né? Como foi essa sensação, né, de chegar num espaço que não conhece, geralmente a equipe já tá andando, né? O médico às vezes troca de equipe, então como foi chegar? Sempre foram experiências boas, sempre assim, eu fui muito bem recebida pelas unidades de saúde, né? Em todas as cidades que eu trabalhei, eu já trabalhei em várias. E assim, sempre tem realmente a equipe, ela quer que o médico se sinta à vontade, se sinta acolhido, para poder fazer um bom trabalho em conjunto, porque o trabalho na unidade é em conjunto. Em conjunto. Né? Tanto o médico com o enfermeiro, com o técnico, com os agentes e outras áreas, né, outras especialidades, muitas vezes, que tem em unidades maiores. Sim. Que você tem o pediatra, que tem o ginecologista, né? Então, assim, sempre eu fui muito bem recebida e assim, sempre cheguei com muita humildade, né? Muito isso nova, é importante. né? Nossa, sem dúvida. E muito nova, né? Assim, sem experiência alguma, né? Mas, assim, sempre com aquele intuito de ajudar. Né, de realmente ser útil naquele dia, de resolver o problema dos pacientes. E olha que interessante, você colocando, e eu como SUSista eu vou colocar um pouco da minha história, né? O primeiro contato que eu tive com a unidade básica de saúde, eu tinha 16 para 17 anos, digo como trabalhador, né? E eu era guarda-mirim, jovem aprendiz, que hoje fala diferente, né? E eu fui ser o guarda-mirim, esse jovem aprendiz numa unidade. Eu lembro que eu cheguei nessa UBS, né, ela era mais uma UBS bem de bairro, bem distante, e aí quando eu cheguei eu falei, olha, eu sou o guarda-mirim, né, eu lembro que a recepcionista falou, então passa aqui do lado do palco, do balcão, já pega essas agendas aqui, olha, o pessoal tá na fila para agendar, quando a pessoa pedir ginecologia é esse aqui, quando pedir a clínica é esse, quando pedir pediatria é esse aqui, você já vai anotando a fila, hora que acabar o caderno, e foi a fala dela, né, hora que acabar o caderno é porque acabou as vagas. Você fala para o pessoal voltar para casa, no primeiro dia do mês seguinte eles vêm de novo marcar consulta, né? E assim, aí foi a primeira experiência e eu lembro de ter pensado isso. Eu falei, nossa, as vagas acabam no primeiro dia, né? As pessoas naquela época principalmente eram X vagas, acabou, no primeiro dia do mês seguinte você vem e marca, né? E eu sei que a questão da agenda para o médico é algo que chama atenção desde quando eu estou no SUS, quando trabalhei no Ministério da Saúde, no COSEMES, a pergunta do gestor é, quantas consultas o médico faz por dia? Como que é isso? Como que você lida com a agenda, né? Porque a vontade é cada vez mais colocar gente para ser atendida, pessoas na agenda do médico, e o médico também tem um limite, né, de atendimento, as pessoas pensam que todo mundo é 5 minutos, né, 1 minuto, troca a receita e vai embora. Como que você lida com isso no dia a dia? Como você lidou com isso? Eu sempre tentei lidar assim, né, no pouco tempo que eu tinha, porque também você não tem muito tempo, né, porque a demanda sempre é muito grande, tem que ajudar o paciente no máximo que você tem a possibilidade mesmo, né? Então, assim, eu lembro de um lugar que eu comecei a trabalhar que não tinha cadeira para o paciente sentar. E eu falava, mas por que não tem cadeira para o paciente sentar? Porque o fulano não quer que o paciente senta porque não pode demorar.
Falei. E daí o paciente outra vez veio assim, doutora, eu tenho uma queixa, mas eu tenho mais 2. Eu posso falar? Eu falei, claro, né? Eu tô aqui pra ajudar. Vem na né? consulta por uma coisa e a consulta vira 2, 3 problemas, né? Daí claro, né? Eu falei, mas por quê, né? Porque o médico tal falou que em cada consulta é só uma queixa. E eu falei, gente, olha que interessante. Que coisa bizarra, né? Porque assim, você tá ali pra ajudar o paciente, não é assim, uma queixa por consulta. Você tem que ajudar o máximo que você puder pra ele poder ficar livre dos problemas, né? É quase assim, tipo, é só essa queixa, agora você volta lá na recepção, marca outra consulta pra outra queixa. Não, imagina com uma agenda que você abria e fechava no mesmo dia, o paciente ia resolver o problema dele quando, né? Não. E olha que interessante, você teve essa experiência, e aí eu vou voltar de novo quando eu era o guardinha mirim, jovem aprendiz lá. Eu lembro que tinha um médico na unidade que eu também, ele não tinha cadeira, e a minha responsável da época falava assim, você é responsável por organizar o consultório do médico, deixa o receituário lá, passa álcool na mesa dele, né, coloca o papel em cima da maca. Então essa era a minha função de guardinha na época. E aí, eu lembro que toda vez eu chegava no consultório daquele determinado médico, não tinha cadeira para ele. E aí, o que eu fazia? Pra ele sentar? Não, a dele tinha, não tinha do paciente. Aí, o que eu fazia como guardinha? Eu ia lá, colocava a cadeira, né? Eu falei, eu colocava 2 ainda. Falei, às vezes é o paciente ou o acompanhante, né? E aí, a hora que ele chegava, ele ficava bravo, porque ele ficava bravo, porque ele falava assim, quem tá colocando cadeira no meu consultório? O paciente não é para sentar, é rápido, aqui o atendimento é rápido, né? E isso me marcou muito. E outra coisa que eu queria te perguntar, e já aproveitando essa minha história que marcou a cadeira, esse médico, ele pedia para eu preencher já o receituário dele e escrever diclofenaco. Eu não entendia na época o porquê, mas ele falava e eu fazia. Ele falava que eu tinha que passar um tracinho, como se fosse uma cobrinha, escrever diclofenaco, né, tomar tal, fazer o cobrinha e já carimbar o receituário dele. Ele falava para eu fazer em todos. Eu não entendia, hoje eu entendo. Eu falava, meu Deus, eu já fazia vários receituários escritos de diclofenaco, porque quase todo mundo que ia para consulta recebia essa medicação, né, como um kit, né. Como que também você, acho que você não faz isso, mas como que você vê aqueles pacientes que sempre quer trocar receita? É um problema do posto de saúde, porque às vezes não quer passar no médico, mas eu quero trocar minha receita, né? Você vive isso? Não, essa história que você contou da receita de diclofenaco para todo mundo me lembra muito alguns ortopedistas, na época até, sabe, que eu tava formada, assim, que realmente era ali. O paciente começava a falar, toma, não é? Não era nem um minuto, você consulta, toma, receita de diclofenaco e tchau, entendeu? Era o kit, né? Que nem existe, no meio médico existe eu já vejo as enfermeiras falar que é o kit pronto-socorro, né? Falar, tem um kit aqui, é bezetacil, não sei o que, toma, né? Serve pra tudo. Mas o que a gente traz as pessoas que procuram a unidade, eu vejo que pressionam a sua agenda no requisito de receita, né? Então a gente sabe que o enfermeiro recebe essa demanda, várias pessoas vão, principalmente hipertenso diabético, que tem uma rotina, né, de a cada 6 meses, a cada 4 meses renovar essa receita, mas essas pessoas muitas vezes não estão sendo acompanhadas e elas procuram um serviço demais, né? Eu acho que tem uma organização do médico quando ele conhece e acompanha, mas como que você lida com isso da relação equipe, paciente, tem que chamar, precisa fazer visita domiciliar, como que lida com isso? Então, eu sempre preconizo ver o paciente a cada 6 meses. Eu não faço receita de uso contínuo e repetir em 6 meses, pelo menos, atender o paciente, conversar com ele e ver se está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa, né, até 59 anos, porque 60 anos em diante eu já tenho um protocolo que a cada 6 meses eu peço uma lista de exames de rotina para estar acompanhando a saúde do idoso, que né? Interessante. Então assim, comigo não existe essa de vamos trocando receita ad eterno, não. Eu mesmo já proibi de colocar só para fazer receita. Paciente, eu olho todos os pacientes, teve uma época que eu olhei todos os pacientes que eu estava atendendo no computador, que era de só receita. Paciente que nunca tinha passado em consulta. Ele só renovava a receita. E nunca tinha feito um exame, eu fazia mais de 5 anos. Quando você vai ver câncer de próstata, diabetes alterada, colesterol, entendeu? A diabetes totalmente descontrolada, né? Então, assim, não dá pra gente colocar o piloto automático na saúde.
né? Cada atendimento é um paciente, tem que ser individualizado, não serve a receita de diclofenaco para todo mundo, né? Porque assim, é um exemplo, né? Tipo, não é todo mundo que pode tomar diclofenaco, e o diclofenaco tem os seus efeitos colaterais, então você não pode generalizar todas as queixas. Isso. E tem um ponto muito importante. Eu gosto de descartar os diagnósticos, né? Antes de falar que o paciente está tendo um PT. O paciente é chato, o paciente psiquiátrico. Aquele jargão, né? Já taxa o paciente com jargão. A gente tem que excluir as possibilidades, né? A fazer o diagnóstico diferencial das doenças, porque muitas vezes o paciente está com o hipertiroidismo, está com o coração acelerado. O paciente está com depressão e está afetando a pressão. E daí você não sabe se a pressão está aumentando, né? A depressão, a ansiedade está aumentando a pressão, ou a pressão mesmo que está desencadeando um quadro de ansiedade no paciente. Então, assim, não podemos generalizar nenhum paciente e nenhum quadro clínico, né? Porque a gente perde a paciência, a gente aprende muito isso, né? Paciente psiquiatra, ele só quer remédio, né? Ou ele só quer testado. Não, chega, conversa e vê realmente o que o paciente precisa. Olha que interessante isso, né, pessoal? E parece básico, mas não é. Não. Na minha experiência também de atuar em unidade básica, como gestor, eu tenho falado que esse jargão é muito comum. De novo a Dona Maria lá na recepção, meu Deus, nossa, mas toda hora ela vem na unidade, né? Em algumas linguajares coloca que a unidade básica em alguns lugares é o shopping, né? Que todo dia o paciente está lá e aí você olha as mesmas pessoas, mas eu tenho falado, se a pessoa tem ido várias vezes, alguma questão ela está querendo chamar a atenção ou está pedindo ajuda por alguma questão. De uma forma totalmente indireta, né? Ela não consegue verbalizar porque ela nem tem consciência do que está acontecendo com ela, mas ela está precisando ir ali porque ela realmente precisa do atendimento, né? De alguma forma. Doutora Juliane, e como que é essa relação, né, que você tem com a equipe, né? Eu falo que o enfermeiro hoje, né, ele atua na unidade básica, né, a gente tem uma força de trabalho enorme da enfermagem, e o enfermeiro, ele é muito importante para o apoio do médico, acho que é uma equipe, né, como um todo, e eu vejo que tem a consulta médica, tem a consulta de enfermagem, tem essas relações. O que você, na sua experiência de diversos enfermeiros que você trabalhou, o que empodera o médico quando o enfermeiro ele é muito proativo, ele entende o que é uma atenção básica, etc. E quando não entende? Você já teve caso assim, que você falou, nossa, quando eu trabalhava com aquele enfermeiro lá, o negócio andava, a gente já entendia o bairro, ou nossa, teve uma época que eu peguei um profissional que até me atrapalhava. Sim. Isso acontece? Não, acontece. Graças a Deus faz tempo que eu não pego ninguém assim, mas eu já peguei várias vezes, inclusive logo no começo da minha carreira, assim, que eu tinha que conduzir tudo, né, na verdade o enfermeiro é o profissional mais importante na unidade, né, porque ele que faz todo o gerenciamento, toda a organização, né, tanto de agenda como dos profissionais, a rotina. Né, acontecer. E muitas vezes coloca o médico como principal. E não é. Você está ali para atender consultas, para ajudar a resolver os problemas. O enfermeiro é como se fosse um maestro ali, exatamente, né? Vai conduzindo. A gente posso ser que toque violino, sei lá, mas assim, né? A gente precisa de todo mundo. De todo mundo. Né? Então, realmente, quando eu pegava algum enfermeiro que não tinha a segurança ou o preparo, realmente o serviço fica mais difícil, porque é você tendo que falar com quem está marcando a agenda para a quantidade de consultas, as visitas, daí você tem que sair do seu atendimento, que já é muito intenso, né? Sim. Porque também, assim, eu nunca atendi pouco, em unidade básica nenhuma que eu já trabalhei, né? Mas tem um limite também. Sim. E você ainda tem que se desdobrar para resolver outros problemas que muitas vezes o profissional que já está adequado, né? O enfermeiro, no caso, resolve todo o problema. Sim. Então, realmente, eu tenho o maior respeito por todos os profissionais da equipe. Sim. De todos mesmo, né? E como que o enfermeiro bom, ele faz toda a diferença na unidade básica. Sim. E eu falo que essa relação é importante, tem colegas médicos como você, enfermeiros, e eu tenho notado que muitos falam, nossa, quando eu pego também um médico que a gente consegue trocar, trabalhar em equipe, o negócio flui. Já tive casos de colegas enfermeiros falar, nossa, eu não converso com o médico da minha unidade. Eu falei, como? Se vocês são os atores ali que conduzem o processo, né? A gente não consegue nem conversar. Ele entra no consultório, atende, a gente não se fala. Então eu tenho falado, o maior
quem é prejudicado são as pessoas que precisam de atendimento, e isso fica um clima de trabalho muito ruim, pesado, né? Acho que é difícil. E a sua relação com os agentes comunitários de saúde, né? Eu tenho falado que o agente é uma peça importante também, que ele conhece a comunidade. Então, ele não faz atendimento direto, assistencial, mas ele é um profissional, agente comunitário, que eu falo que ele é os olhos e o ouvido da comunidade, né? Então, ele passa, alguém fala, ô, fulano, vem cá, nossa, você ficou sabendo o que aconteceu na casa de tal? Ó, você sabia que a filha do fulano tá grávida, né? Então, ele é os olhos e o ouvido da comunidade. Como que você tem a sua experiência com agente comunitário, assim, né? Isso te ajuda na atuação como médico de posto de saúde? Ajuda demais, porque como ele é realmente os olhos e os ouvidos da comunidade, traz para mim muitas vezes numa consulta, antes de eu atender o paciente, algum problema, né? Ou então quando você vai fazer uma visita domiciliar, você já entende o que está acontecendo para abordar da forma correta também, né? Já tem assim, por exemplo, quando é proativo, né? Já tem toda a lista de medicação, tudo organizado, né? Que o paciente toma, que ele faz, que ele deixa de fazer. Isso traz uma agilidade no atendimento enorme, né? E um atendimento direcionado para o problema específico, né? Principalmente quando tem paciente acamado, com doenças crônicas, que daí você realmente precisa entender até todo o processo de tratamento até aquele momento. Entendi. E você tem algum caso marcante de atendimento na unidade básica de saúde? Que eu sei que você tem vários, né, dentro da sua carreira. Mas algum que vem na sua cabeça e fala, nossa, esse caso, ou essa família que eu atendi foi vamos dizer, um caso de sucesso, né? Que você fala, nossa, pegamos assim... Eu vou te falar hoje foi um paciente atender comigo, que no meio do atendimento ele falou assim, você é a doutora Juliana? Eu falei, eu sou. Porque você atendia numa unidade tal? Eu falei, sim, há 10 anos atrás. Daí, porque a unidade hoje está fechada. Daí eu falei, sim, por quê? Porque você não lembra, mas você salvou minha filha. Olha. Ela teve um câncer de rim, e foi você que descobriu, porque ela foi várias vezes para o hospital para fazer exames, para fazer diagnóstico e não descobriu nada, e você conseguiu descobrir, e daí você encaminhou ela, e ela conseguiu fazer o tratamento, e hoje ela tá casada, tá com filhos, entendeu? Então, assim, né? É muito legal, né? É um retorno que eu falo, que eu tenho todos os dias, né? Os pacientes são muito gratos. Se você tratar bem os seus pacientes, você tiver um vínculo com eles sempre vão estar retornando, né? E você vai estar sempre entendendo o contexto da vida dele para poder ajudar de verdade, né? Que eu acho que esse que é pelo menos na minha cabeça, na minha vida, é o meu propósito de tratamento, de trabalho, na verdade, né? É tentar ouvir o paciente e realmente ajudar de todas as formas possíveis. Porque eu vejo que tem muita preguiça às vezes, sabe? Tipo assim, mas eu ganho tão pouco, por que eu vou fazer tanto? Eu já fiz, eu não quero sair da minha sala para ir atrás de alguma vaga. Eu não, realmente fico bem preocupada. Às vezes eu tenho uns pacientes que eu tô fazendo um diagnóstico de leucemia, por exemplo, né? E não tem a vaga, né, pro hematologista, porque não tem hematologista na região. Então, eu fico realmente muito preocupada, vou atrás da vaga para ver o paciente ter o diagnóstico ou não, para ele tratar ou realmente descartar e procurar outra doença, né, se for o caso. Não dá pra gente, não, toma, fica na fila aí 1 ano, 2 anos. Não, quando é algo mais importante, que não me cheira bem, sabe? Tipo... aquele precisa de uma investigação. Que eu preciso correr com aquilo, eu vou atrás. Eu vou atrás de quem é da central da regulação de vagas, de exames, para agilizar todo o processo, para realmente ter o desfecho do caso, né? E olha que interessante, né, pessoal que está assistindo a gente. O quanto que um médico do posto de saúde, quanto que uma profissional que quer fazer diferente ou cuida das vidas que está sobre sua gestão, né, faz a diferença na vida das pessoas. Às vezes as pessoas pensam que o médico do posto de saúde ele é mais simples, ele é um médico com uma formação pior, né? Que ele não teve oportunidades. Que ele não é bom o suficiente, por isso que ele acabou no posto de saúde. Não, eu comecei e vou terminar minha vida no posto de saúde, eu tenho certeza disso. Isso. Porque realmente é o que eu gosto de fazer e eu gosto de dar o melhor tratamento que eu puder para aquele paciente. Sim. Sabe, um atendimento com dignidade, com educação, com atenção. Com atenção. E olha que interessante,
A importância de um médico do posto de saúde, numa unidade básica de saúde, ela colocou 2 casos que, olha, eu diagnostiquei um câncer, o paciente está bem, está curado, ela fez o tratamento, pode ter feito quimioterapia, fez radioterapia, pode ter tratado na autoespecialidade. Mas se não tivesse identificado lá no início, provavelmente essa menina não estaria viva hoje. Ou esse caso, vários casos que a gente coloca, né? Então, o médico lá da ponta é muito importante. E eu falo que a dificuldade de ser esse profissional é imensa. Eu sempre faço a defesa aqui. O médico mega especialista, ele está na rotina dele, né? Ele está na rotina, ele tem um público-alvo, ele tem a conduta especializada, protocolo, ele sabe até onde ele pode chegar, mas ele sabe o que vai chegar no consultório dele. Um ginecologista, um oncologista, não que não é necessário, cada um na sua especialidade. Mas um médico do posto de saúde, que é da atenção básica, quando ele senta atrás da cadeira, ele não sabe muitas vezes o que vai chegar na frente do consultório, né, doutora? Né? Muitas vezes está escrito lá que é uma pessoa que sentiu mal, etc. Mas quando você vai ver, né, queria que você contasse isso. Como que é a hora que chega o paciente e você vai fazer a escuta? Assim, da hora que o paciente abre a porta, você já vai... Eu já vou observando e já vou vendo, porque já vem, né, hoje tem um computador, que já vem a queixa do paciente e eu já vou abordando, vendo qual que é a real ali, né? O problema mesmo. E muitas vezes é exatamente isso. O paciente veio por uma queixa e ele começa a falar de outro que não tinha nada a ver com o problema, né? E o quanto que é importante você ter a paciência de abordar e esperar, às vezes, o paciente desenvolver ali o que ele precisa falar para você começar a pensar, a ajudar, né? Então, assim, realmente, cada consulta é uma história totalmente diferente da outra, pode ser até mãe e filha, sim, sabe? Muitas vezes, é claro que muitas vezes a mãe traz a filha para fazer exames de rotina, mas eu sempre abordo, né? Tá tudo bem, já teve algum problema, toma alguma medicação, né? Faço sempre aquela triagem ali para todos os pacientes, mas realmente cada pessoa é individualizado, o atendimento e os problemas são realmente diferentes muitas vezes do que o paciente começa, às vezes, até na consulta. Sim. Não, e eu vou contar uma história que eu lembro de você e já vi outros colegas médicos sentado do outro lado, né, de atendimento no SUS com a minha mãe, que em algumas abordagens que eu fui com a minha mãe, o intuito muitas vezes de um filho, de um acompanhante ou de uma mãe é já chegar e falar pelo outro, né? E eu já vi numa consulta sua que você pergunta para o paciente, né? Claro, o paciente tem que estar lúcido, né, etc. Mas existem muitos profissionais que, olha, por mais que tenha um acompanhante que vai dar um apoio, eu estou fazendo a consulta para o paciente. Então eu tenho que perguntar a ele o que ele está sentindo, não é perguntar pelo outro, né? Então isso é uma questão muito bacana. E eu queria te perguntar sobre visita domiciliar. Eu falo que quando a gente faz visita domiciliar, o médico que trabalha na atenção primária, é um desafio também, porque você sai da rotina de um consultório, você sai desse processo e você vai para uma casa que você desconhece. A gente sabe que muitas vezes chega na casa e encontra o paciente em determinadas condições, né, que você fala, nossa, né, para além da consulta médica, a gente vai ter que fazer uma outra intervenção. Como que é isso? E queria que você lembrasse de algum caso também, né? Como que é essa rotina do médico que pega, vai pra rua, vai atender, vai na casa das pessoas? Eu sempre gostei muito de fazer as visitas domiciliares, porque você entra no universo do paciente, né? Quando você está na consulta, ele te permite algumas entradas. Agora, quando você está na casa dele, você está entendendo a realidade mesmo, né? Então, você vê as condições de saúde, de higiene, de possibilidades até de organização de medicação. Organização até da família, né? Da família mesmo. Se tem 15 pessoas numa casa de 2 cômodos, se são apenas 2, né? E um dos casos, assim, que mais me chocou, que foi logo quando eu me formei, assim, que eu já comecei a trabalhar com medicina de família, era uma paciente que era acumuladora. Ah, sim. Ela era acumuladora de tudo que existia na face da Terra. Eu acho que ela nunca tinha jogado nada fora. Nossa, sabe? Ia juntando tudo em casa. Então, eram montanhas e montanhas de caixas, de remédios, de livros, de tudo, assim, de roupas. Tinha roupa velha, com comida, com... aquele caos, assim, né? Que daí a gente teve até que pedir assistência social para intervir, para ajudar, porque estava prejudicando as condições de saúde mesmo. Como é a conduta, doutora? É um problema de saúde mental? Como conduz um caso desse? A saúde mental, né? A gente vai precisar abordar o porquê o paciente
tem esse hábito, né? Mas geralmente é transtorno obsessivo compulsivo, né? E que por motivos diversos pode piorar, né? Pode ficar muito mais intenso o quadro e a pessoa, assim, não consegue se desfazer de nada. E o duro é a sujeira que fica junto, a poeira, né? Animais peçonhentos que ficam no meio de papéis, de plástico, rato, barata, escorpião, né? Isso é o SUS na real, gente. Isso é o SUS na real, que é atender as pessoas nas casas às vezes com coabitação, muitas pessoas, né? Mas eu tenho uma história disso quando eu trabalhava na saúde da família. Eu lembro que eu fui numa visita com uma médica, né? Era um paciente que estava acamado, jovem, né? Foi um atropelamento, colisão com um ônibus, né? E quando a gente chegou na casa, eu lembro que eu vi a situação da casa, né? A casa estava, assim, bem mal cuidada, de situação de limpeza. E eu lembro que estava muito quente. A médica que estava comigo na época, ela até falou assim, nossa, eu tô com muita sede, Diego, muita sede, né? E ela falou, eu vou ter que pedir água, eu vou ter que tomar água, eu não tô aguentando, né? E ela tomou água. E nesse momento, quando a gente também vai na casa, eu aproveitei que eu falei, vou dar uma olhada aos redores da casa, vou andar, vou dar uma olhada aqui. Eu lembro que eu fui no fundo da casa, a casa era fossa, né? Tinha um poço, né? Eu lembro que eu olhei o poço, eu abri a tampa do poço e eu olhei lá no poço, no que eu olhei eu vi um cachorro lá dentro, né? E eu fechei... Tava vivo ou tava morto? Tava morto, né? Ele tinha afogado, ele caiu. E eu voltei e falei pra senhora que o filho era acamado. Eu falei, senhora, a senhora viu que o cachorro tinha caído no poço? Ela falou, nossa, por isso que faz tempo que eu tô procurando ele, não acho. Só que nisso a médica já tinha tomado a água, que vem de lá, né, que vem do encanamento e tal, né, que na verdade não era nem uma fossa, era um reservatório de água, que sai a água de lá para casa tal, né. Eu lembro que ela passou mal, né, etc, né. Então, assim, existem várias situações que a gente convive e que as pessoas acham que é fácil trabalhar no posto de saúde, na atenção básica, porque você está lidando com diversos modos de vida, é o SUS na real, é o Brasil na real, né, a gente não está falando de lugares só de condomínios, né, de casas padrão ou de famílias que a gente só conhece como o pai, a mãe, os filhos. Não, a gente está falando de um Brasil na real, de um SUS na real, que é toda a diversidade, que você vai numa casa, a pessoa não tem o que comer, que você vai fazer um atendimento de hipertensão e diabetes que a doutora Juliana tira com o olho fechado. Mas aí a pessoa não tem o que comer, a família não apoia, talvez a aposentadoria daquele idoso está sendo toda consumida por empréstimos da própria família, que isso acontece também. Exato. Como que você lida com isso, né? Porque precisa de um apoio multiprofissional, né? Precisa. Por isso que as visitas domiciliares sempre eu achei muito importante, né? Agora, depois que teve a pandemia, agora que está começando a voltar, né? Porque faz tempo já que não existe mais a visita domiciliar, mas realmente é você entender a realidade de cada um e ver o porquê que o paciente está chegando com uma glicemia de 400, sendo que você faz a receita às vezes a cada 3 meses e o paciente está com a glicemia estourada e nada se resolve, porque ele só tem pão, macarrão para comer, né? Porque é mais barato, ele não tem nenhum benefício, ele não consegue comprar nem alimentos, muito menos medicação que não tem pela rede pública. Sim. Então, assim, são vários fatores que você liga ali na hora. Eu já tenho essa experiência, então, quando começa a dar errado o tratamento, eu falo, o que eu posso ajudar? Sabe, como que a gente pode sair desse ponto aí que não sai do lugar? Porque realmente é complicado, tem que acionar assistente social, né, às vezes até vigilância. Quando teve essa paciente aí que era acumuladora, não foi uma só, não, foram algumas pacientes já que eu atendi que eram acumuladoras, que tive que acionar a vigilância sanitária por causa de bichos peçonhentos e tudo mais. Então, assim, é muito importante esse olhar realmente direcionado e focado ali naquela família, naquele paciente, para entender o porquê não funciona. E, doutora Juliana, o que você vê como desafio para os postos de saúde, para a atenção primária, para a saúde da família? Na sua opinião, o que você acha? É um problema estrutural? É um problema que exige processo de trabalho, protocolo, precisa de capacitação? Como que seria, na sua visão, uma atenção primária ideal, né, para que funcionasse? Eu acho que, assim, a gente precisa ter um certo conhecimento da estrutura, do local
para você entender melhor como funciona, né? Para você poder trabalhar melhor. Então, eu acho que seria interessante se a gente pudesse ter uma orientação prévia dos médicos que forem começar, enfermeiros, agentes comunitários, até tem, né, algumas cartilhas, mas que você tivesse um intensivão. Você vai trabalhar aqui, você vai atender tantos pacientes, você vai fazer visita, você tem essas doenças prevalentes, você vai ter que fazer mais ou menos esses protocolos. Eu acho que uma certa organização rápida, Sim. Nada demorado de meses, coisa rápida, que te desse uma noção. De conhecer o território. Para você entender, porque assim, quem começa muitas vezes no posto de saúde são recém-formados, que estão esperando uma vaga de residência e que muitas vezes estão ali por pouco tempo, né? Sim. Mas precisa ter realmente um certo conhecimento e já mais ou menos um protocolo de atendimento para a coisa fluir rápido, sabe? Hoje, como a gente tem internet, tem os aplicativos, fica muito mais fácil para você fazer os cálculos, para você fazer até um diagnóstico diferencial na hora ali, que você está em dúvida entre duas medicações. Mas o importante eu acho isso, né? A gente poder ter alguma estruturação antes, porque essa é uma grande dificuldade, você chegar de paraquedas e você não saber nem por onde começar. Isso é um problema, né? E geralmente o que acontece? Tá sem um médico numa unidade, contratou um médico, ou chegou um médico, já coloca para trabalhar e aí desconhece o território. E existe uma alta rotatividade do médico, principalmente na atenção primária à saúde, né? O Ministério da Saúde vem trabalhando alguns modelos, né? Trouxe mais médicos. A gente sabe de toda a dificuldade, às vezes, da prefeitura, do concurso público, às vezes paga um valor muito baixo e aí não atrai o médico 40 horas ou 20 horas que seja. Então a gente tem uma dificuldade de processo. Até um tempo o Ministério da Saúde começou a discutir a carreira médica para atenção primária. O que você vê esse modelo, né, que poderia atrair o médico para que ele fixasse no local, né, na sua visão? O que atrairia o profissional para ele falar, olha, aqui eu tenho uma carreira, aqui eu tenho todas as condições para exercer a profissão médica na atenção primária? Eu acho que seria realmente assim, um salário bom, né, um salário convidativo e que você fosse acrescentando de acordo com melhorias no atendimento ou com metas atingidas, sabe, meritocracia, sabe, eu acho que é um sistema que realmente funciona, que daria certo principalmente no SUS, e que muitas vezes o médico que vai fazer uma residência, uma especialização, se ele tiver um bom salário, ele vai querer continuar lá, entendeu? Ele não vai querer ficar fazendo curso, correr para lá e para cá, sendo que às vezes ele pode ir crescendo. A gente não tem carreira dentro do posto de saúde. Não consegue enxergar a perspectiva. Você tem aquilo, né? E que muitas vezes não é nem corrigido pela inflação, né? E se faz ou não faz, é a mesma coisa, né? Exatamente. E às vezes aí do lado a gente pensa, a doutora Juliane atende esse mundo de gente, e aí um colega entra no outro e fala assim, olha, eu vou atender só 8 por dia, 5 por dia, e é isso aí, né? O salário no final do mês é igual, né? Exatamente. Muitas vezes é o grande problema do concursado, né? Que daí você não consegue mandar embora, e daí faz o que quiser, né? E esse problema olha que a gente tem um problema, pessoal, que já é discutido na literatura, mas a gente não tem uma ação tanto governamental do Ministério, ou dos estados, ou dos municípios, porque a gente tem um profissional que precisa ser altamente qualificado, saber lidar com condições diversas, né, na atenção primária. Muitas vezes a unidade básica de saúde não oferece toda a estrutura necessária, às vezes não tem computador, né? Isso evoluiu muito, mas em alguns lugares a gente sabe que não tem, às vezes não tem ar-condicionado. Eu trabalho em 2 lugares, um tem ar-condicionado e computador, outro não tem ar-condicionado, não tem computador, na mesma cidade. Então, na mesma cidade, olha que, então é um processo que a gente tem um problema de estrutura. A gente tem uma questão de processo de trabalho, né? A gente tem essa questão da carreira do profissional enxergar, de fazer bem o seu trabalho, de enxergar, porque para além do salário, que eu acho que a gente não pode ser hipócrita, todo mundo trabalha, quer melhorar o salário, a gente também quer ser reconhecido pelo que a gente faz, pelo esforço. Acho que o médico também é uma pessoa que nunca para de estudar. Então, acho que esse profissional também quer uma oportunidade de reciclar, de estudar, né? Então, acho que isso que a gente precisa olhar cada vez mais para a saúde pública, porque para o SUS dar certo, a gente precisa procurar coisas certas, né? Não adianta a gente fazer esse modelo que, às vezes contrata PJ, às vezes traz aqui, às vezes o salário é pequenininho, mas
fica aí, você pode atender tanto, vai embora mais cedo, né? Fica aquele discurso que não vai dar certo. Eu acho que baratear a saúde sai muito caro, porque você precisa ter pessoas que realmente gostam de trabalhar no local, que estão dando o seu melhor, para que as coisas realmente se resolvam, né? Sim. Igual, os pacientes que são mal atendidos, que estão com depressão, com hipertensão, com N problemas. Se você não faz um diagnóstico e trata, esse paciente vai começar a faltar, ele vai dar problema na família, ele vai, sabe? Então, assim, são muitos outros pilares que são mexidos, quando muitas vezes a saúde não está bem estabelecida, né? E dali vai criando o efeito dominó mesmo. E eu queria te perguntar, né, uma das últimas coisas para a gente trazer aqui, que é importante, muitas vezes o médico do posto de saúde, da atenção primária, resolve muitos problemas. Eu sei que tem a maioria dos problemas, né, e o que eu te conheço, você resolve, você acompanha os pacientes, mas a gente sabe que um percentual desses pacientes precisam ser encaminhados, precisam ser investigados, né, precisam de acesso aos médicos especialistas, aos exames, a chamada referência e contra-referência que a gente tanto fala no SUS, né, estou mandando, quero ver esse paciente de volta. Como que você enxerga essa dificuldade de algumas especialidades, né? De você como profissional às vezes espera ter uma devolutiva, o paciente sempre volta e fala que não consegue a vaga. Você vê isso um problema no Sistema Único de Saúde hoje? Enorme. O problema dos profissionais especialistas, geralmente no SUS, é bem complicado, né? Igual assim, hematologista, é muito complicado, porque não é que o médico especialista ele não quer trabalhar no SUS, porque ele ganha muito pouco, então não compensa. Então acaba que não tem hematologista, por exemplo, na onde eu trabalho, na região não tem. Então, para eu conseguir uma vaga, paciente que eu tô com suspeita de uma leucemia, é isso aqui, ó, tem que correr atrás, ficar em cima de vaga, mandar em vaga zero, às vezes, sabe, para um hospital de referência, para fazer um diagnóstico logo, né, porque o tempo é muito importante, né, mas, por exemplo, o pneumologista também é difícil, porque o valor que é pago muitas vezes não é o que o médico quer, então tem uma rotatividade enorme. Então ele começa um tratamento com o paciente DPOC, com asmático, e perde em 2, 3 meses, muitas vezes o médico não está mais lá, e já é outro, até achar outro médico. Então realmente tem que ter essa visão, a parte financeira, né, do pagamento, bem pago mesmo para o profissional de saúde, ele é importante, ele sai caro se você não faz o que é o mínimo necessário, porque a rotatividade, a bagunça que vira, você estraga todo o processo, tem que começar tudo do zero de novo. Sim, não, e eu gostei da sua frase aqui, né, que baratear a saúde sai muito caro, sai muito caro. É muito caro, é muito. Eu que estou no Sistema Único de Saúde há 21 anos, eu entendo um pouco de como as coisas funcionam. E eu vejo, assim, que quanto retrocesso que a gente tem quando você não consegue, sabe, ter a verba para fazer o exame, para encaminhar o paciente, para ele fazer uso da medicação. Então, é necessário o médico, enfermeiros, agentes, a estrutura da unidade básica do hospital, mas o resto também é muito importante. Senão não funciona, a roda não gira, né, pessoal? Então, olha que interessante. Isso varia de região para região, né? Tem região que não tem hemato, tem região que não tem ortopedista, tem região que, enfim, isso é uma realidade do Brasil, do SUS na real, a dificuldade do acesso muitas vezes, e que o paciente encaminhado pela atenção primária, ele vai no especialista, muitas vezes ele volta, ele continua sendo do posto de saúde, da atenção primária, porque é lá que ele mora. E ele volta a todo momento e não consegue o acesso. Então, a gente, para ter essa eficiência, essa qualidade no SUS, e uma coisa que você colocou que é muito importante, o que o Sistema Único de Saúde muitas vezes perde, porque o paciente ele fica perdido, né? Ele fica aguardando essa vaga, ele não consegue, né? Então a gente tem esse processo para poder trabalhar. O que eu quero trazer também aqui, né? Para a gente ir para o final, a gente tem um quadro do SUS na Real. E aí, doutora Juliana, eu vou fazer algumas perguntas e eu quero o que vier na sua cabeça, né? O que você tem aí de imediato, né? Já lembro. Qual que é o maior desafio do SUS para você? Eu acho que a falta de recursos tanto humanos quanto financeiros para você fazer os exames, para ter as medicações, para o diagnóstico realmente poder ser efetivado, né, e você partir para a cura real ali do paciente. Tá, o que você acha que pode melhorar, que já daria um impacto na vida das pessoas que precisam do SUS hoje? O que eu acho?
talvez aquela pitada assim que você fala, não, se isso aqui talvez eu já olhasse, se os governos, né, os órgãos olhassem para isso, a gente as pessoas começariam a sentir. Eu acho que, pelo menos assim, do que eu vejo, né, eu acho que seria muito a parte das medicações, né, da medicação que é dada para os pacientes realmente estar em quantidade suficiente para todos e ter uma gama um pouco maior para poder abranger tudo para conseguir ser feito o tratamento. Sim. Porque um dos maiores problemas que eu tenho é o paciente que realmente ele tem as medicações da farmácia popular ou da farmácia central do município e não tem, né? E o paciente não tem dinheiro para comprar e ele não consegue fazer o tratamento. Isso vira um problemão, né? Então ele tem a consulta, muitas vezes faz o exame, quando chega no tratamento para ser eficaz, para solucionar, ele não consegue. Não consegue o acesso. Então, olhem, pessoal, o desafio do SUS ele é enorme. A gente está falando de acesso à consulta na atenção primária que muitas vezes tem evoluído, mas às vezes a dificuldade da atenção especializada, às vezes a dificuldade do medicamento ou um exame. Mas a gente tem, né, um sistema único de saúde que tem... Imagina quantas pessoas você salva por mês, por dia, né? Quantas pessoas você atende. Então eu falo que o SUS é gigante, né? Então um enorme número de pessoas que conseguem atendimento. E a gente tem vários problemas de saúde, as doenças crônicas, né, cada vez maiores. A gente tem os problemas de saúde mental, né, que tem aumentado cada vez mais. E é um grande desafio a gente lidar com isso, o envelhecimento da população, como que a gente vai fazer saúde pública para a população que está envelhecendo. Né? Então é um desafio. E tem também, assim, a população que envelhece, muitas vezes ela cuida dos netos, né? Porque os pais estão trabalhando, né? Então, assim, e tem hoje os autistas, por exemplo, que demandam muito tempo, não tem muitas vezes em municípios menores, toda a estrutura para fazer todos os trabalhos, né, todos os tratamentos. Então eu vejo assim um desgaste além de físico, que o paciente já é idoso, né, Sim. ainda ter que essa demanda aí de netos e tudo mais, e realmente assim precisa ser olhado com um olho mais certeiro mesmo, né, para os pacientes de doenças crônicas, os idosos, que a gente precisa ter uma visão bem global e realmente tentar ajudar todo mundo da melhor maneira possível. Então é isso, pessoal, nós temos um grande desafio. Atenção primária hoje, atenção básica, investir no posto de saúde, nas equipes, de novo, pegando a fala da doutora Juliane, é barato, né? E então você investir numa atenção primária eficaz, num sistema público de saúde, a gente vai ter uma população menos doente, uma população com mais qualidade de vida, e com isso a gente pode dar dignidade aí aos cidadãos brasileiros aí de ter acesso ao sistema público de saúde, que o SUS, de novo, ele é o maior do mundo. Então esse foi o programa do SUSista. Eu falei com a doutora Juliane, né, uma pessoa que é SUSista, né? Temos aqui mais uma SUSista. E espero que vocês tenham gostado aí do nosso assunto, de falar o dia a dia na atenção básica, como que é estar atrás da mesa lá do médico, o que que ele passa, o que que ele vive, né, e toda a experiência, e que mais pessoas consigam ter acesso à saúde, né, e consigam ter profissionais como você, né, para atendimento aí na vida. Muito obrigado aí pelo convite. Imagina. Né, de ter aceitado o meu convite, na verdade. Né? Obrigada pelo convite. Gostei muito de conversar um pouco sobre o SUS, que é um assunto que eu tenho um certo domínio e que eu gostaria muito, assim mesmo, sabe? Que novos médicos tivessem esse olhar mais humanizado. Realmente é um sistema que funciona, só precisa de muitas vezes boa vontade e da gestão adequada, né? Realmente valorizar aí os profissionais que estão trabalhando no SUS. Eu vou deixar aqui um presentinho para você, para depois você levar. Eu vou pedir para você abrir esse presente, porque todo mundo que eu trago aqui no canal, né, eu dou esse presente, e aí, na verdade, é um certificado de SUSista, né? Você já era uma SUSista, e aí, doutora Juliane, né, a SUSista aí também, honorária aqui do nosso programa. Foi um belo termo que você criou, viu? Isso aí, né? Amei, sou mesmo, de coração. Gente, muito obrigado, assistam, curtam o nosso canal nas redes sociais, né, e traremos mais programas aqui falando sobre o Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema. Um abraço. Abraço.